Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações, vídeos novos todos os sábados às 15 horas. Hoje falaremos sobre o Império Napoleônico, que foi uma forma de governo estabelecida na França após a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder em 1804. Napoleão foi um general que se destacou nas guerras contra as monarquias europeias que tentavam restaurar o antigo regime na França após a Revolução Francesa. Com o apoio do exército e da burguesia, Napoleão deu um golpe de Estado em 1799 e se tornou cônsul vitalício. Em 1804, ele foi proclamado imperador dos franceses por um plebiscito popular e foi coroado na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Falaremos também quais foram os aliados de Napoleão. O Império Napoleônico teve como principais características a expansão territorial pela Europa, a difusão dos ideais liberais da Revolução Francesa, a consolidação do Código Civil Napoleônico, que unificou as leis francesas, e a tentativa de isolar economicamente a Grã-Bretanha, principal rival da França, por meio do bloqueio continental. Napoleão enfrentou diversas coalizões de países que se opunham ao seu domínio, como Áustria, Prússia, Rússia, Espanha e Portugal. Entre as principais batalhas do período napoleônico estão Austerlitz, 1805. Trafalgar, 1805. Jena, 1806. Friedland, 1807. Wagram, 1809. Borodino, 1812. E Waterloo, 1815. O Império Napoleônico foi um período da história da França que teve início em 1804, com a proclamação de Napoleão Bonaparte como imperador dos franceses, e terminou em 1815, com a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo. O Império Napoleônico foi um dos acontecimentos mais importantes da história moderna, pois influenciou profundamente a política, a cultura, o direito e a economia da Europa e do mundo. Napoleão teve vários países aliados durante o seu império, mas nem todos foram fiéis ou constantes. Alguns dos principais aliados de Napoleão foram a Espanha, que foi governada pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte, de 1808 a 1813, mas enfrentou uma forte resistência popular e britânica. A Dinamarca-Noruega, que se aliou à França em 1807, após a Batalha de Copenhague, e participou do bloqueio continental contra a Grã-Bretanha. O Império Austríaco, que foi derrotado por Napoleão em várias guerras, mas se tornou seu aliado em 1809, após o casamento de Napoleão com Maria Luísa da Áustria, filha do imperador Francisco I. O Império Russo, que assinou o Tratado de Tilsit com a França em 1807, mas rompeu a aliança em 1812, quando se recusou a cumprir o bloqueio continental e foi invadido por Napoleão. A Prússia, que também assinou o Tratado de Tilsit em 1807, mas se rebelou contra Napoleão em 1813, após a derrota francesa na Rússia. A Suécia, que foi aliada da França de 1810 a 1812, mas mudou de lado em 1813, quando o príncipe Bernadotte, ex-marechal de Napoleão, se tornou rei da Suécia como Carlos XIV João. Se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal e deixe o like. Para receber notificações, ative o sininho. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas. Antes de continuarmos falando do Império Napoleônico, veremos um dos episódios mais dramáticos da história do papado foi a prisão do Papa Pio VI, levado prisioneiro para a França pelo general de Napoleão chamado Berthier. Esse acontecimento marcou o fim do poder temporal do papado, que havia dominado a política europeia por séculos. Nunca mais o papado foi o mesmo. Fato da história importantíssimo e ninguém fala. Lamentável. O ano foi 1798. Pio VI era o sucessor de Clemente XIV, que havia suprimido a Ordem dos Jesuítas em 1773. Ele enfrentou as consequências da Revolução Francesa, que abalou as bases da sociedade e da Igreja. Em 1790, a Assembleia Nacional Francesa aprovou a Constituição Civil do Clero, que submetia os bispos e os padres à autoridade do Estado e exigia deles um juramento de fidelidade à nova ordem.
Pio VI condenou essa medida como cismática e sacrílega, e suspendeu os clérigos que a aceitaram. Em 1796, as tropas republicanas francesas sob o comando de Napoleão Bonaparte invadiram a Itália e derrotaram as tropas papais. Os franceses ocuparam Ancona e Loreto. Pio VI processou a paz que foi concedida em Tolentino em 19 de fevereiro de 1797, mas em 28 de dezembro de 1797, em uma revolta atribuída pelas forças papais a alguns revolucionários italianos e franceses, o popular general de brigada Maturin Leonard Dufault, que havia ido a Roma com José Bonaparte como parte da embaixada francesa, foi morto e um novo pretexto foi fornecido para a invasão. O general Berthier marchou para Roma, entrou sem oposição em 10 de fevereiro de 1798 e, proclamando uma república romana, exigiu do Papa renúncia à sua autoridade temporal. Após sua recusa, Pio foi feito prisioneiro e, em 20 de fevereiro, foi escoltado do Vaticano a Siena e daí até a Certosa, perto de Florença. A declaração de guerra francesa contra a Toscana levou à sua remoção. Ele foi escoltado pelo espanhol Pedro Gomes Labrador, Marquês de Labrador, por Parma, Placência, Turim e Grenoble até a cidadela de Valence, a principal cidade de Drôme, onde morreu 6 semanas após sua chegada, em 29 de agosto de 1799, depois que reinou mais do que qualquer papa. Se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal e deixe o like. Para receber notificações, ative o sininho. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas. Pio VI morreu em Valença, no dia 29 de agosto de 1799, aos 81 anos de idade. Seu corpo foi sepultado na catedral da cidade, mas em 1802 seus restos mortais foram trasladados para Roma e depositados na Basílica de São Pedro. Ele foi o último papa a usar a tiara papal, um símbolo do poder temporal que ele perdeu. O corpo de Pio VI foi embalsamado, mas não foi enterrado até 30 de janeiro de 1800, depois que Napoleão viu vantagem política em enterrar o Papa falecido nos esforços para trazer a Igreja Católica de volta à França. Sua comitiva insistiu por algum tempo que seus últimos desejos fossem enterrados em Roma, depois atrás das linhas austríacas. Eles também impediram um bispo constitucional de presidir o enterro, como exigiam as leis da França, de modo que nenhum serviço funerário era realizado. Este retorno do conflito de posse foi resolvido pela Concordata de 1801. O corpo de Pio VI foi removido de Valência em 24 de dezembro de 1801 e enterrado em Roma, em 19 de fevereiro de 1802, quando Pio VI recebeu um funeral católico, com a presença do Papa Pio VII, seu sucessor. Voltamos ao Império Napoleônico com a Batalha de Waterloo, que foi a batalha que acabou derrubando Napoleão e fazendo ele ser exilado na ilha de Santa Helena. A Batalha de Waterloo aconteceu em 18 de junho de 1815 e ficou conhecida como a derrota final de Napoleão Bonaparte. Nessa batalha, Napoleão lutou contra as tropas lideradas pelo Duque de Wellington e por Blücher, sendo forçado a se retirar depois de ver suas tropas sucumbirem. Dias depois, renunciou e foi enviado para um novo exílio. A Batalha de Waterloo marcou a derrocada definitiva de Napoleão Bonaparte, mas essa decadência do general francês era algo que se arrastava havia alguns anos. Tudo se iniciou com a campanha da Rússia, realizada em 1812. Essa campanha, que basicamente foi a invasão da Rússia, ocorreu porque os russos decidiram furar o bloqueio continental. A invasão da Rússia foi uma decisão completamente desastrosa para Napoleão Bonaparte, principalmente porque o serviço de suprimento de seu exército era muito ruim. Em um local como a Rússia, onde não havia campos para saquear, porque os russos destruíam tudo, a situação das tropas ficava bastante delicada. A falta de suprimentos afetava diretamente a capacidade das tropas napoleônicas de lutar. O rigoroso inverno e os constantes ataques russos foram os fatores que fizeram os franceses recuarem. Dos mais de 500.000 soldados que marcharam com Napoleão, menos de 50.000 retornaram para a França. Essa derrota teve um impacto tão significativo para Napoleão que, em 1813, seus adversários montaram uma nova coalizão e partiram para o ataque. Essa coalizão foi formada por tropas austríacas,
prussianas, russas, inglesas, portuguesas, suecas, espanholas e germânicas. O resultado foi a derrota de Napoleão. O imperador francês abdicou de sua posição, a monarquia foi restaurada na França, com o trono sendo entregue a Luís XVIII, e Napoleão foi enviado para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, para lá permanecer em exílio. A situação mudou no final de fevereiro de 1815, pois Napoleão fugiu do seu cativeiro em Elba. As nações inimigas de Napoleão declararam que ele era um fora da lei. Poucos dias depois, o imperador reapareceu. Ele foi recebido em Paris, em 20 de março de 1815, com honrarias, sendo ovacionado pela população parisiense. O retorno de Napoleão deu início a um período que ficou conhecido como Governo dos 100 Dias, e logo ele reiniciou a formação de um novo exército. Isso se fez necessário porque ingleses, austríacos, prussianos e russos formavam uma nova coalizão para derrotar a França. Napoleão formou um exército com 125.000 soldados e partiu ao ataque antes que seus adversários ficassem fortes demais. Nesse ataque, Napoleão invadiu a Bélgica, em 15 de junho de 1815, com seus mais de 100.000 soldados. Ele tinha como principal alvo as tropas lideradas por Arthur Wellesley, o Duque de Wellington. Napoleão dividiu suas tropas com 2 de seus comandantes, entregando o flanco direito a Emmanuel de Grouchy e o flanco esquerdo a Michel Ney. Os franceses tinham 2 tropas para lidar na Bélgica, uma liderada pelo Duque de Wellington e outra liderada por Gebhard von Blücher. Napoleão ordenou que Michel Ney e mais 24 homens ficassem na retaguarda francesa, protegendo-os, enquanto ele e Grouchy atacariam as tropas prussianas que estavam na Bélgica e eram lideradas por Blücher. Michel Ney atuara para repelir as tropas de Wellington e impedir que elas se unissem a Blücher. Enquanto isso, Napoleão e Grouchy destruíram as tropas prussianas. Essa luta ficou conhecida como Batalha de Ligny, e nela Napoleão conseguiu derrotar os prussianos, forçando Blücher a decretar o recuo de suas tropas. Napoleão então ordenou que Grouchy perseguisse os prussianos, a fim de evitar que eles se unissem a Wellington. Apesar da derrota em Ligny, o recuo de Blücher foi estratégico e permitiu que ele mantivesse contato com o comandante inglês. Napoleão Bonaparte partiu para se juntar com as tropas de Michel Ney e atacar as tropas de Wellington. O comandante inglês aproveitou-se de uma forte chuva que ocorreu na região e se estabeleceu em um local conhecido como Monte Saint-Jean. Os historiadores contam que essa chuva transformou o campo de batalha em um lamaçal. As tropas de Wellington e Napoleão tinham forças parecidas, cerca de 70.000 soldados, mas as tropas francesas tinham um potencial de artilharia maior. Wellington assumiu uma posição defensiva, posicionando suas tropas com o objetivo de resistir aos ataques promovidos por Napoleão. O objetivo dele era ganhar tempo até que as tropas de Blücher chegassem para dar-lhe suporte. Napoleão só conseguiu atacar próximo do meio-dia, pois teve de esperar o sol secar o solo da chuva do dia anterior. Ele deu início a um ataque de artilharia, concentrando os ataques no flanco direito das tropas de Wellington. Depois, milhares de soldados franceses foram enviados para atacar essa posição. O objetivo era forçar Wellington a retirar suas tropas posicionadas no centro, mas o comandante inglês não enviou reforços para seu flanco. Napoleão então deu início ao ataque ao centro do batalhão de Wellington. O flanco esquerdo das tropas de Wellington também foi atacado e começou a ceder posições. A luta seguiu indefinida até às 15 horas, pois, em todas as posições, as tropas de Wellington conseguiam resistir aos ataques franceses. O exército de Wellington sofria muitas baixas, mas também causava danos consideráveis nos exércitos franceses, até que o ato decisivo dessa batalha aconteceu. As tropas prussianas lideradas por Blücher foram avistadas e marchavam em direção à batalha para unir esforços a Wellington. Blücher havia enganado Grouchy e deixado algumas tropas para trás, enganando o comandante francês e afastando-o do campo de batalha. Estima-se que Grouchy tinha cerca de 40.000 homens em seu comando. Napoleão ordenou que o general Lobau e mais 2 batalhões assumissem posições defensivas no flanco direito para barrar o avanço das tropas de Blücher.
Enquanto isso acontecia, Michel Ney tomou uma decisão desastrosa e ordenou que sua cavalaria realizasse um ataque frontal contra as tropas de Wellington. As cargas de cavalaria não tiveram sucesso e milhares morreram nesses ataques frustrados. No fim da tarde, Ney identificou uma chance de realizar um ataque fulminante para dizimar as defesas de Wellington e pediu reforços para realizar o ataque, mas Napoleão não possuía mais tropas para enviar a ele. Grouchy teria sido crucial nesse momento, mas ele nunca retornou e foi criticado por toda a sua vida em razão disso. No final da tarde e começo da noite, as tropas de Napoleão começaram a ceder espaço no campo de batalha. O maior número de inimigos foi crucial para a derrota. Alguns batalhões franceses foram cercados e lutaram até a morte, e Napoleão Bonaparte foi obrigado a abandonar o campo de batalha. No final da noite, Wellington e Blücher uniram-se e declararam sua vitória. Ao final da batalha, Wellington e Blücher amargaram cerca de 20.000 mortes, enquanto as forças de Napoleão tiveram 25.000 mortes, além de prisioneiros e desertores. Napoleão retornou a Paris para tentar formar um novo exército, mas a derrota fez com que ele perdesse apoio popular e político. Assim, em 24 de junho de 1815, ele decidiu abdicar do trono pela segunda vez. Napoleão cogitou fugir para os Estados Unidos, mas seu plano fracassou porque os portos franceses estavam bloqueados por embarcações inglesas. Ele foi preso e enviado para um segundo exílio, mas dessa vez na distante ilha de Santa Helena, localizada no Atlântico Sul. Nessa ilha, Napoleão faleceu em 1821. Napoleão Bonaparte foi um líder político e militar francês que nasceu em 1769 na ilha da Córcega. Ele se destacou na Revolução Francesa e se tornou primeiro cônsul da França em 1799. Em 1804, ele se proclamou imperador da França e iniciou uma série de guerras pela Europa, conhecidas como Guerras Napoleônicas. Ele expandiu seu império por grande parte do continente, mas enfrentou resistência de países como Grã-Bretanha, Rússia e Prússia. Em 1812, ele invadiu a Rússia com um grande exército, mas foi obrigado a recuar após sofrer pesadas perdas. Em 1814, ele foi forçado a abdicar do trono e foi exilado na ilha de Elba, na Itália. Em 1815, ele escapou de Elba e retornou à França, onde foi recebido com entusiasmo pelo povo. Ele tentou reconquistar o poder, mas foi derrotado na Batalha de Waterloo, pelas forças britânicas e prussianas, e foi exilado novamente, desta vez na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Ele morreu em 1821, aos 51 anos, devido a uma doença no estômago. No dia 15 de junho de 1815, Napoleão Bonaparte foi levado à presença dos almirantes ingleses. Todavia, no dia 31 do mesmo mês, foi decidida sua deportação para Santa Helena. Napoleão seguira para um exílio administrado pelos ingleses, sem nenhuma possibilidade de retorno aos trâmites políticos. O navio que o conduziu até a referida ilha chamava-se Northumberland e partiu no dia 7 de agosto e lá aportou em 15 de outubro. O primeiro oficial encarregado da vigilância de Napoleão foi o almirante Cockburn, que, no ano seguinte, foi substituído por Hudson Love. A ilha era constantemente vigiada por 4 navios de guerra, que tinham a função de monitorar toda a costa para impedir qualquer tentativa de invasão ou fuga. Com apenas 122 km², Santa Helena, descoberta em 1502 pelo navegante português João de Nova Castela, é de origem vulcânica, o que explica mas não justifica o fato de um pedaço tão pequeno de terra ter brotado no meio do oceano. Graças a essa característica geológica, de longe o viajante enxerga suas enormes muralhas de basalto avermelhadas, com 300 metros de altura, que acentuam ainda mais a ideia de uma ilha-prisão. Por uma bizarra coincidência, seu primeiro habitante, o português Fernando Lopes, chegou à ilha em exílio voluntário. A vigilância de Napoleão foi confiada ao almirante Cockburn e ao governador Wilkes, que seria substituído em 1816 pelo terrível Hudson Love. 3.000 soldados formavam a tropa. Um círculo de 8 quilômetros de diâmetro foi traçado em torno de Longwood. Nas colinas ao redor, havia sentinelas. Em torno da ilha,
4 navios de guerra se revezavam a fim de impedir qualquer desembarque ou toda tentativa de fuga. A monotonia do tempo e do clima criava uma mediocridade de existência. Um ambiente de morosidade se instalava apesar dos esforços de Napoleão para diversificar as jornadas. Mudava os horários das refeições, dos passeios e do descanso. Napoleão passou seus últimos anos de vida realizando diversas atividades para ocupar seu tempo e sua mente. Ele lia livros sobre história, política, religião e ciência, e escrevia suas memórias e cartas. Ele também estudava línguas estrangeiras, como inglês e russo, e se interessava por temas como geografia, botânica e astronomia. Napoleão gostava de cuidar do jardim da casa onde morava, plantando flores e árvores frutíferas. Ele também praticava caça, principalmente de cabras selvagens que habitavam a ilha. Ele viveu seus últimos anos em condições difíceis e isoladas. Ele mantinha relações respeitosas e cordiais com seus companheiros de exílio, que eram poucos e leais, mas sem muita proximidade. Ele também buscava estabelecer boas relações com os habitantes da ilha, que eram em sua maioria descendentes de ingleses, holandeses e escravos africanos. Napoleão demonstrava interesse pela cultura e pela história da ilha, e chegou a aprender algumas palavras em inglês e em crioulo, que era o idioma local. Ele também recebia visitas de alguns estrangeiros que vinham admirar sua personalidade histórica. No entanto, Napoleão sofria com a falta de liberdade, a vigilância constante dos ingleses, as condições precárias de sua residência e a deterioração de sua saúde. Napoleão passou os últimos 6 anos de sua vida confinado nesse local remoto, sob a vigilância dos britânicos. No entanto, ele não desistiu de seus planos de escapar da ilha ou de voltar ao poder na Europa. Ele se comunicava com seus aliados e tentava influenciar a opinião pública por meio de cartas, mensageiros e agentes secretos. Um dos planos que Napoleão tinha para escapar de Santa Helena era alegar que o clima o estava enfraquecendo fatalmente e usar a autoridade médica do Dr. O'Meara, seu médico pessoal, como respaldo. Ele esperava que os britânicos o transferissem para um lugar mais saudável, onde ele poderia ter mais chances de fugir ou de receber ajuda externa. Esse plano foi frustrado pela demissão do Dr. O'Meara, que havia acusado o governador britânico de Santa Helena, Sir Hudson Love, de tentar abreviar a vida de Napoleão. Outro plano que Napoleão tinha para escapar de Santa Helena era contar com a ajuda de seus partidários na França e na Europa, que formavam uma rede secreta chamada La Fédération. Essa organização conspirava para libertar Napoleão e restaurar seu império. Eles enviavam mensageiros e agentes para Santa Helena, disfarçados de marinheiros, comerciantes ou viajantes. Eles também tentavam subornar ou corromper os guardas e os oficiais britânicos na ilha. Um dos agentes mais famosos foi o conde Joseph Léon Fouché, que chegou a Santa Helena em 1817 e se tornou amigo íntimo de Napoleão. Napoleão também tentava influenciar a opinião pública por meio de suas cartas, que eram publicadas na imprensa europeia. Ele se apresentava como um mártir da liberdade e da justiça, vítima da tirania e da inveja dos britânicos. Ele denunciava as condições precárias e humilhantes em que vivia na ilha, as restrições à sua correspondência e às suas visitas, e as ofensas e provocações do governador Love. Ele também reivindicava seus direitos como soberano legítimo da França e como chefe da família Bonaparte. Ele esperava despertar a simpatia e a admiração do povo francês e dos outros povos europeus, que haviam se beneficiado de suas reformas e de seu Código Civil. De modo geral, as cartas de Napoleão provocaram reações diversas na opinião pública europeia. Alguns admiravam sua genialidade militar, sua ambição política, sua eloquência literária ou sua paixão romântica. Outros odiavam sua tirania, sua arrogância, sua crueldade ou sua traição. Alguns o consideravam um herói, um mártir, um reformador ou um libertador. Outros o consideravam um vilão, um usurpador, um déspota ou um invasor. As cartas de Napoleão contribuíram para criar uma imagem complexa e contraditória desse personagem histórico, que ainda hoje é objeto de estudo e de debate.
No dia 5 de maio de 1821, a morte de Napoleão Bonaparte representou uma derrota para os vários partícipes da Revolução e um grande alívio para as forças absolutistas da Europa. Contudo, pela força de seu papel histórico, a morte do militar esteve e ainda está cercada por mistérios e polêmicas. Napoleão foi um dos líderes mais influentes da história, que marcou seu tempo com conquistas militares, reformas políticas e sociais, e uma ambição sem limites. Ele expandiu o Império Francês por quase toda a Europa, derrotando as principais potências da época, como a Áustria, a Prússia e a Rússia. Ele também promoveu mudanças profundas na administração, na legislação, na educação e na economia da França, inspirado pelos ideais da Revolução Francesa. No entanto, ele também cometeu erros graves, como invadir a Rússia no inverno de 1812, enfrentando um clima hostil e uma resistência feroz, que resultou na perda de mais de 500 mil de soldados. Ele também desrespeitou os direitos dos povos subjugados, impondo-lhes tributos, recrutamentos e bloqueios comerciais, que geraram revoltas e alianças contra ele. Ele também se envolveu em guerras constantes que esgotaram os recursos da França e enfraqueceram o seu poder. O seu exílio na ilha de Santa Helena, após a derrota em Waterloo em 1815, foi um símbolo do seu fracasso e do fim de uma era. Mas o seu legado permanece vivo na memória coletiva, na cultura e na arte, como mostram as imagens do seu túmulo em Paris, no Hotel des Invalides, onde repousam os seus restos mortais desde 1840, e dos monumentos em sua homenagem, como o Arco do Triunfo e a Coluna Vendôme. No próximo vídeo continuaremos a nossa viagem rumo aos conflitos do século XX com as principais guerras do século XIX. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas de Brasília. Se você tem alguma sugestão de vídeo, escreva aqui nos comentários que veremos e falaremos sobre o assunto assim que possível.